Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Rodrigo Vieira, coach da Academia do Kart, campeão brasileiro de kart. E nessa live de número 159, eu vou falar sobre técnicas básicas para fazer curvas no kart. E se você está começando agora, ou nunca correu de kart, ou ainda está num nível iniciante, um nível intermediário, ainda está longe dos melhores pilotos, o seu tempo de volta ainda está longe da onde você quer chegar, esse vídeo é para você. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Eu preparei um material aqui muito legal para te falar sobre todos os tipos de curva e eu tenho certeza que a tua pilotagem vai ser outra daqui para frente, beleza? Então, vamos lá, eu vou passar aqui algumas imagens, eu vou passar a base de como fazer curvas e no final eu vou dar vários exemplos, eu vou mostrar vídeos e vamos lá. Ó, antes de começar, dá uma força aí no canal, dá um like no vídeo e não deixe de se inscrever se você não é inscrito para acompanhar os novos conteúdos. Então, pessoal, aqui tem uma curva de 90 graus que a gente vai usá-la como exemplo. Primeira pergunta que eu faço para vocês, tá? Que é uma coisa simples. Qual é a forma mais rápida de você ir de um ponto A até um ponto B? É uma reta, certo? Aqui está, uma reta. E qual é a forma mais rápida de você fazer uma curva? A forma mais rápida de você fazer uma curva, diante dessas milhares de possibilidades que você tem, de 8 ou 10 metros de largura de pista, e ao longo de toda a extensão da curva, 20, 30, 50 metros, diante de todas essas possibilidades, a gente precisa fazer a curva virando o volante o mínimo possível, certo? E para fazer isso, a regra geral que a gente usa é: se a curva é para a direita, a gente vem pela esquerda. Se a curva é para a esquerda, a gente vem pela direita. Então a gente vem aberto, que é como eu digo, a gente vem aberto para fazer a curva, aproveitando o máximo de pista aqui na entrada da curva. Por quê? Porque dessa forma você vai conseguir fazer a curva virando o volante o mínimo possível. E quanto mais aberta fica a curva, apesar dela ser de 90 graus, ela fazendo dessa forma, você vai virar menos do que 90 graus. E apesar dela ser, na verdade, e com isso a gente vai virar menos o volante e vai conseguir ser mais rápido. Eu não sei se vocês já perceberam, mas faz um teste. Deixa o kart com o volante reto e empurra ele ou acelera ele. Deixa o kart com o volante bem virado e empurra ele ou acelera ele. Você vai ver que com o volante virado, o kart ele freia. O motor tem que fazer muito mais força para te empurrar pela frente. E quando você está na pista, isso não é diferente. Então, sempre o ideal é fazer as curvas virando o volante o mínimo possível, beleza? Então, vem por fora. No contorno da curva, você passa no ponto mais interno da curva, cortando pista, certo? Você não precisa fazer aqui tudo por fora, porque quanto menor o caminho, melhor. Aqui, pilotagem de uma forma geral é buscar o menor caminho possível e buscar a maior velocidade média possível. E fazendo um traçado dessa forma, a gente vai conseguir essas duas coisas: encurtar a pista aqui e ganhar velocidade virando o volante o mínimo possível, certo? E na saída da curva, como é que faz? Você vai sair da forma mais redonda possível, você vai deixar o kart rolar, a velocidade te jogar até o limite da pista, sem você, por vontade própria, virar o volante ou deixar o kart ir até o limite da pista. É a velocidade que tem que jogar lá. Isso é muito importante e isso vocês vão ganhando com o tempo, certo? Então, entrada da curva, você vai entrar o mais aberto possível, aproveitando a pista. Contorno da curva, o mais por dentro possível. E saída de curva, vocês vão fazer aproveitando o máximo de pista possível também, certo? Existem algumas exceções, tá?
que eu vou explicar para vocês. Se tiver alguma zebra muito alta, alguma coisa que te atrapalhe a sua estabilidade aqui na entrada da curva, você não vai aproveitar o máximo de pista possível. Você vai aproveitar o máximo que você puder, sem perder o teu controle do kart, beleza? Ponto de contorno da curva, isso daqui muita gente erra, 99% de todos os pilotos que eu já dei aula, e são centenas, tá? Aulas presenciais, eu digo. 99% não usa isso da melhor forma, que é passar o mais por dentro possível da curva, mas desde que o kart tenha estabilidade, porque não adianta você encurtar a pista se você está perdendo muita velocidade, ou seja, se o kart pula, se o kart balança, você vai estar perdendo tempo. Pensa assim, o kart, conjunto, kart, piloto de mais ou menos 90 quilos, o conjunto vai dar 240, 250 quilos, tá? Agora imagina que você pega uma zebra que faz o kart dar uma pulada com esses 250 quilos e quando o kart cai no chão, o que acontece? O kart ele vai tender a dobrar inteiro, os tubos, o eixo, e isso acaba criando uma resistência no kart. Ao invés dele ir para frente, ele vai nesse impacto, nessa aterrissagem, ele vai perder potência, tá? Então isso pode ser muito significativo em 1/10 de segundo, 2/10 de segundo na volta, tá? Pode parecer pouco para quem está começando, mas se você fizer isso por curva, se você perder isso por curva, seja passando longe do ponto mais interno dela, seja você pegando muito a parte interna e pulando, desestabilizando o kart, você vai perder isso 1-2 décimos por curva. Se o traçado tem 10 curvas, você está perdendo 1 ou 2 segundos, tá? Que é muita coisa. Em 10 voltas, por exemplo, qualquer piloto abriria mais de uma reta de você. É muita coisa, parece pouco, mas é muito, tá? E o ponto de saída, mesmo fundamento. Se você tem que se limitar à pista. Se tiver alguma zebra alta aqui, terra, pneu, barreira de pneu, você vai precisar se limitar até onde a pista vai, sem ter que desviar bruscamente o teu volante. Você vai deixar o kart rolar, a velocidade vai te jogar lá fora, beleza? Então, isso é muito importante. Vou passar umas próximas imagens aqui. Aqui. Para demonstrar o que muitos pilotos acabam fazendo, porque não tem nada de errado com isso, porque é natural de quem está começando. Um erro muito comum é os pilotos fazerem essa linha de dentro aqui, ou essa linha de fora, ou às vezes até mesmo uma linha no meio da pista, tá? Isso é o que a gente chama de traçado. O traçado, pessoal, o caminho percorrido na pista é uma das principais coisas que vocês têm que se concentrar. Além de você, claro, se manter dentro da pista, você precisa se concentrar em ser rápido. Mas como fazer isso? Da forma que eu expliquei, tá? Você, aproveitando mais a pista, você vai conseguir carregar mais velocidade nas curvas. E vai ficar ainda mais fácil de você se manter dentro do traçado e ter uma pilotagem não só mais rápida, mas também mais segura, tá? Então evitem esses erros de fazer a linha de fora, a linha de dentro, até mesmo uma linha aqui pelo meio. E o traçado é uma das principais coisas que vocês têm que ter quando vocês estiverem pilotando. Vocês vão precisar ter um bom traçado antes de querer ir o mais rápido que você pode. Principal, entender a linha que você vai seguir em cada uma das curvas ao longo de toda a pista, tá? Entendendo essa linha, levando em consideração encurtar a pista, ganhar mais velocidade nas curvas, aí sim, ganhar velocidade média no traçado como um todo, aí sim você pode focar em ganhar mais velocidade dentro do traçado, perfeito? Mas principal é
ter um bom traçado. E como ter um bom traçado? Ali eu dei um exemplo de como fazer uma curva simples, vem aberto, passa no ponto mais interno e deixa o kart espalhar na saída, certo? Mas existem algumas exceções, como por exemplo, curvas para lados opostos, tá? Curvas para lados opostos. Se você for seguir a regra, vem aberto, passa no ponto mais interno da curva, seja no limite do asfalto, seja pegando um pouco da zebra, seja pegando tudo da zebra. Se a gente for seguir a regra, a gente vai vir aberto, passar no ponto mais interno e sair aberto. Mas tem que levar em consideração que tem uma outra curva em sequência para o outro lado, curvas para lados opostos, direita, esquerda ou esquerda, direita. Se você for seguir a regra, você vai chegar aqui e não vai conseguir fazer essa curva bem, virando o mínimo possível. Você vai tender a espalhar aqui para fora do traçado, ou você vai ter que frear muito e você com certeza vai ter que virar muito, tá? Então, além de virar muito, você vai ter que frear muito e pode ser que você saia do traçado, o que é muito ruim. Você vai precisar sacrificar a primeira curva para você priorizar a maior velocidade média dentro do traçado. Por quê? Porque se a gente quer fazer as duas curvas virando o volante o mínimo possível, a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente, certo? E essa coisa diferente é entrar um pouco mais tarde ou talvez um pouco mais lento na primeira curva, principalmente entrar mais tarde, saindo mais reto dela, vai ajudar muito. Entra um pouco mais tarde, faz uma pilotagem redonda, sutil, quanto mais sutil, mais rápido, e já sai bem posicionado, prestando atenção na saída da curva para você ter uma boa condição para fazer a próxima curva, certo? Dessa forma, a gente vai ganhar muito mais velocidade ao longo do traçado todo. A gente vai conseguir ter um tempo mais baixo. O que importa é sair forte das curvas e não entrar forte. Eu já vou explicar o porquê. Olha só. Peguei aqui um exemplo. No caso de uma curva normal, uma curva simples de 90 graus com uma reta mais longa. Tá? Digamos que o certo para você fazer uma curva, os pontos que você tem que se concentrar para fazer uma curva freia antes de começar a virar o volante, certo? Freia ainda reto. Faz a curva, começa a virar, percebam, o freio começa antes de você virar o volante. Você começa a virar antes ainda de chegar na curva, sempre olhando para onde você quer colocar o kart, para onde você olha para onde seu kart vai. E muito importante, para você sair forte, você precisa voltar a acelerar o mais cedo possível. Que eu sempre explico nas minhas aulas, que precisa ser antes do ponto mais interno da curva. Tá? Antes do meio da curva. Divide a curva na metade. Você tem que voltar a acelerar antes do meio de preferência. Mas, para isso, você tem que frear no momento certo e reduzir a tua velocidade a ponto o kart aceitar aquela aceleração antes da zebra, antes de passar pela curva. Porque se você estiver muito rápido e quiser acelerar cedo, você vai derrapar. E derrapar nunca é bom. Fazer drift, derrapar, você só vai estar perdendo tempo, tá? Por incrível que pareça, para você ser rápido, você precisa ser sutil na pilotagem, sem derrapar, sem brigar com o kart, sem correria, tá? Se você for ver os melhores pilotos correndo, tanto um vídeo on-board ou assistir de fora, você vai ver que eles estão tranquilos, viram o volante tranquilo, freia antes, acelera antes e é muito rápido, o tempo vem. Agora, se você anda tudo de lado, derrapando, a sensação é de estar rápido, o barulho do pneu faz você parecer que está rápido, mas na verdade você não está rápido, certo? Enfim, freia antes, ainda reto, começa a virar o volante antes de chegar à curva, claro, e no kart
Só um pouquinho que você vira, faz muita curva, bem diferente de um carro de rua, por exemplo, que a maior parte das pessoas está acostumado. E volta a acelerar antes da zebra de preferência. Nos níveis mais iniciantes, você pode voltar a acelerar a zebra, tá? Mas nunca, nunca, nunca depois dela. Isso é o que... Tá? Bom, por que isso daí? Pelo seguinte... Aqui eu simulei a velocidade que você vai sair de uma curva, dessa curva de 90 graus. 45, 50, até chegar a 80 por hora, que mais ou menos é a velocidade máxima. 80 até 85 é a velocidade máxima que um kart rental, um kart de locação, que é a base da academia do kart. A gente é focado no kart renta, então eu vou usar isso como exemplo, mas podem considerar isso para qualquer kart, tá? Que o fundamento é o mesmo, até mesmo para carro, vocês podem considerar isso tudo que eu estou falando, tá? Então imagina aqui esse crescimento de velocidade. Se você acelerar antes, você cresce a velocidade antes e faz a reta toda com maior velocidade. Se você acelerar depois, por exemplo, considera que daqui para cá eu demorei a voltar a acelerar 2 metros mais para frente, percebam que no fim da reta eu não vou conseguir chegar com a mesma velocidade, tá? E isso é muito ruim, porque você vai fazer esse trecho todo aqui com 2, 3, 4, 5 km por hora a menos do que você poderia. E aí você vai perder muito tempo, tá? Então assim, menos é mais. Freia antes, reto, vira antes, foca no traçado e acelera antes da zebra. Perfeito? E existe uma outra coisa na pilotagem que vocês têm que se concentrar, além desse básico de entra aberto, passa por dentro, sai aberto, ou curvas para lados opostos, você sacrifica a primeira para fazer a segunda melhor, que é o seguinte, que é o que eu chamo de ápices. Pensa o seguinte, quando você estiver pilotando, para você definir o traçado ideal, aquele traçado mais rápido da pista, você precisa pensar no traçado como um todo, dividir ele em pontos, tá? Quais são esses pontos? Toda curva vai ter um ponto de entrada, toda curva vai ter um ponto de contorno, que é o que a gente chama de ápice, e toda curva vai ter um ponto de saída. E você precisa mapear, testar quais são esses pontos na pista, quais são esses pontos ideal, porque um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, pegar um pouco mais a zebra, um pouco menos, vai fazer uma diferença muito grande na sua pilotagem, e cada curva é uma curva, tá bom? Então sempre em toda a curva você tem que marcar seus pontos-chave, ponto de entrada, ponto de contorno e ponto de saída, e você tem que estar muito concentrado neles. O kart é um esporte de muita concentração, certo? Então se você estiver pensando em outras coisas, estiver um pouco desconcentrado, focado, tá mais olhando para trás do que para frente, tá mais olhando para o cara da tua frente do que na pilotagem como um todo, você não vai tirar o máximo da tua pilotagem, certo? Então pensa nisso, 3 pontos por curva, ao longo de todas as curvas vai dar aí vários pontos para você se concentrar, tá? Só que a forma de você ligar esses pontos, ela muda, a forma de você contornar a curva, ela muda. De acordo com o quê? De acordo com o tipo da curva, tá? Como fazer isso? Como entender o melhor traçado para uma curva? Primeiro, divide a curva na metade. Sempre divide a curva na metade. Você pode pegar a foto da pista que você vai correr, divide a curva exatamente na metade e olha o que vem pela frente, se é uma curva simples, se são curvas para lados opostos, se vem uma reta muito longa pela frente, porque isso vai te ajudar a entender melhor o traçado sem nem andar na pista, certo? Então divide a curva na metade, 2 metades iguais. Existem 3 formas de contornar uma curva. Ápice adiantado. O que é o ápice? Ápice é o ponto mais interno da curva, é o ponto que você toca a parte mais interna da curva, certo? O ápice adiantado seria aqui, então. Ápice médio seria aqui. E o ápice tardio seria aqui. Isso nada mais é do que você fazer a curva de forma adiantada antes do meio dela. Você vai ter o ponto mais
interno antes do meio dela. No ápice médio, você vai contornar a curva exatamente no meio dela, certo? De forma bem simétrica. Da forma que você entra, você sai. A forma adiantada, podem reparar que você vira o volante antes e espalha mais o kart. Vai ter que virar muito mais volante aqui. E o ápice tardio, você entra mais tarde e você contorna a curva mais do meio para o fim dela e sai um pouco mais reto, tá? E isso gera algumas consequências. Quais são elas? Olha, eu vou falar para vocês. O ápice adiantado é um dos maiores erros dos pilotos, principalmente iniciantes. Por quê? Porque quando ele vê a curva, ele já quer entrar. Só que qual é o problema de você ver a curva já entrar? O problema é que você vai perder aquela história de virar o volante o mínimo possível. E aí, quando chegar aqui, você não vai estar... Quando chegar aqui para entrar na curva, você não vai estar o mais aberto possível, não vai ter aproveitado a pista. E quando chegar aqui, você vai ter que virar muito volante, vai ter que espalhar demais, vai ter que talvez frear, vai talvez até sair da pista, pode até bater, tá? Então, o ápice adiantado ele é pouquíssimo usado, principalmente nas curvas fechadas. Não se usa ápice adiantado em curvas fechadas. O ápice adiantado ele vai te dar vantagem aonde? Em curvas mais abertas, em curvas bem abertas, geralmente se você nem usa o freio, curvas que se você faz acelerando, ou simplesmente só tira o pé do acelerador, certo? Por quê? Porque como ele é muito aberto, você vai virar antes, você não vai precisar abrir lá fora para fazer, certo? Então, tome esse cuidado, essa é a única situação que você vai usar o ápice adiantado. Ou quando os outros ápices não derem certo, mas já vou explicar sobre os outros ápices. O ápice médio ele é um ápice que vai funcionar em praticamente qualquer tipo de curva, certo? Mas não necessariamente ele vai ser o melhor. Se for uma curva simples, ele vai ser muito interessante. Se for uma curva aberta, ele também vai ser interessante, talvez um pouco menos que adiantado, mas ele vai ser bom. Mas existem algumas ocasiões que ele não vai ser tão bom. O ápice tardio ele vai ser muito melhor. Quais são essas situações? É muito importante que vocês prestem atenção, anotem esse tipo de coisa para vocês não se esquecerem. Porque parece básico, talvez você esteja falando, mas eu já sei disso, só que você anda de kart há 2, 3, 4, 5 anos e até hoje ainda não conseguiu andar no nível dos melhores pilotos e não é para ser tão difícil assim, tá? E a minha ideia aqui com esses 10 anos de experiência com kart é facilitar a vida de vocês, certo? O ápice tardio ele vai ser muito útil em qual situação? Curvas que antecedem longas retas, curvas que antecedem retas, curvas que antecedem subidas, por exemplo, ou curvas que antecedem trechos de longa aceleração, certo? Por quê? Porque no ápice tardio você consegue voltar a acelerar mais cedo. Você tá com o volante reto mais cedo. Podem ver que o tamanho da reta ela aumenta. E com isso, por acelerar mais cedo, a velocidade é maior no trecho seguinte. E como eu mostrei para vocês anteriormente, isso faz muita diferença, certo? Essa é uma situação. Outra situação, curvas para lados opostos. Você fazer um ápice tardio, você em que você sai mais no meio da pista, para você se posicionar para fazer uma próxima curva, você tem muito mais facilidade, certo? Então isso te dá um ganho também de posicionamento e velocidade para fazer as próximas curvas. E curvas muito fechadas também é interessante fazer um ápice tardio. Por quê? Porque se a pista for muito estreita, e é o caso de curvas muito fechadas, para você fazer ela com velocidade, não ter que brigar com o kart, corrigir o volante, você faz um ápice tardio que você vai sair ainda dentro dos limites da pista sem ter que corrigir o kart, certo? Então, esses são os 3 tipos de ápice, essas são as principais técnicas para você fazer as curvas. Então, seja a pista que você for correr, se concentre nisso e tenta identificar qual é o tipo de ápice. Teste os diferentes tipos de ápice, entre tardio e médio. Se você vê que a curva é muito de alta velocidade, a curva é muito aberta, você pode fazer
um ápice adiantado, testar e ver o que acontece com o tempo de volta. Nessa ocasião, o tempo vai baixar. E não façam os testes de vocês com base naquilo que vocês estão sentindo, tá? Porque o sentimento, ele muitas vezes vai enganar vocês. O que interessa pra gente, pra vocês serem rápidos, é o cronômetro, é o tempo de volta. Então, procura marcar o tempo de volta de alguma forma, procura ver nos principais cartódromos tem a cronometragem, né? Tem até painel de cronometragem. Então, você fez uma volta de um jeito, testou algumas coisas, testou alguns ápices, viu que o tempo de volta baixou 1, 2, 3 décimos. Pô, então você está no caminho certo. Você viu que fez alguma coisa diferente e o tempo piorou, então não é muito bem por aí. E sempre que vocês forem fazer os testes, eu recomendo que vocês façam os testes isoladamente. Isso é muito, muito, muito importante. Porque se você testar mais de uma coisa por vez, você não vai saber o que foi melhor ou o que foi pior. Mas, se você testar uma coisa por vez, aí temos certeza de que a melhora que der ou a piora vai ser por aquela coisa que você testou. Perfeito? Então, esses são os tipos de ápice. O que é muito interessante a gente comentar é o seguinte: sempre antes de você fazer uma pista, sempre antes de você ir para um cartódromo, estuda o traçado, pega uma foto aérea da pista, seja uma foto de drone, seja uma foto de drone, seja uma foto aérea do Google Maps, do Google Earth, já vai te ajudar muito. Olha só. Aqui está um traçado do cartódromo de Nova Odessa, que inclusive eu sou um dos donos, é onde eu aprendi a pilotar, é onde eu concentro a maior parte das minhas aulas, é onde eu já formei muitos bons pilotos. Vamos lá, esse traçado aí do mês como exemplo. O traçado do mês é esse daqui. Então perceba aqui, ó, enumera as curvas, curva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ou a última curva traçada a gente também pode chamar de curva 0, tá? Bom, enumerei aqui as curvas. O que você vai fazer agora? Você vai marcar, você vai fazer, se você quiser pode ser digital ou imprimir um papel. Você vai marcar os pontos-chave por curva, por onde você vai entrar, onde você vai contornar e onde você vai sair. E você vai marcar o tipo do ápice, com base no que vocês aprenderam. Então aqui é um ápice tardio, porque a curva é fechada, quase 180 graus, certo? E antecede uma longa reta. Então, você consegue fazer mais rápido se você fizer um ápice tardio. Se você fizer adiantado, você vai perder muito tempo, não vai conseguir acelerar antes e vai ter que corrigir o kart na saída da curva. E o ápice médio também não vai te favorecer acelerar antes, que também não vai ser tão bom. Aqui com a curva um pouco mais aberta, já dá para você fazer um ápice médio. Ah, Rodrigo, mas não são curvas para lados opostos? Até que sim, mas aqui até que tem uma distância boa entre uma e outra, então você pode considerar isso como uma semi-reta, certo? Você não tem a necessidade de matar a primeira para fazer melhor a segunda, porque elas estão separadas por uma relinha aqui, certo? Então aqui um ápice médio é bem interessante, vem bem aberto, passa no ponto mais interno possível, deixa que o kart tenha estabilidade e sai aberto, deixa o kart rolar para você ganhar velocidade, não briga com ele. Próxima curva, curvas para lados opostos, uma em cima da outra. Qual que é o que é importante? Entrar forte, sair forte. Sair forte. Então o que você vai fazer aqui? Ápice tardio. E aqui, o que você vai fazer? Ou um médio ou um tardio. Testa os dois e vê o que sai melhor. Médio ou tardio. Aqui é uma curva mais aberta. Curvas mais abertas, assim, ó, nem sempre todas as curvas vocês vão ter a necessidade de, isso é muito importante, abrir o máximo possível, tá? Por quê? Porque abrir para fazer a curva, apesar de você ganhar um ângulo melhor e priorizar a velocidade de saída, você vai aumentar a pista e você vai virar mais volante. Então tem algumas curvas, como por exemplo essa aqui, em que você consegue fazer por dentro,
porque você não precisa de tanto ângulo para fazer a próxima curva, porque é a curva bem... Na verdade são 2 raios, né? 1, 2. É a curva de 2 raios, em 2 partes. É uma curva bem aberta. E curva aberta você não precisa vir com tanto ângulo. Tá? Então aqui é um ápice médio. Aqui é um ápice, eu vou chamar de médio para tardio. Tá? Médio para tardio é o meio termo entre os dois, não é nem muito tardio nem médio. Mas o tardio é interessante. Aqui é um ápice tardio. Curvas para lados opostos, sempre ápice tardio. Aqui é um ápice, pode ser médio ou médio para tardio. Vamos colocar médio aqui. Aqui, ó, curvas para lados opostos de novo, ápice tardio. Aqui é uma curva única, ápice médio. Se você não fizer ápice tardio nas curvas para lados opostos, você vai espalhar demais e você vai perder muito tempo. Olha só o que você vai fazer. Vai entrar mais cedo aqui, por exemplo. Entrou cedo, espalhou demais. Ganhou velocidade? Muita. Só que aqui tem a curva. O que você vai fazer? Você vai ter que virar muito volante, vai espalhar muito. O kart não vai ter o máximo de aderência que ele poderia tendo. E aí você vai espalhar. Vai sair lento. Vai subir a reta lento. Então, olha a diferença. Se você vem, entra com calma, um ápice tardio, passa ali na zebra, desce reto, grudado aqui na esquerda, sacrifica essa entrada para você fazer a próxima curva virando o volante o mínimo possível. O mínimo possível e o mais rápido possível, com a maior velocidade média possível. Certo? Olha a diferença. Isso aqui podem testar em qualquer situação, tá? Vê a diferença que dá no tempo de volta. É muita, tá? Bom, aqui eu dei um exemplo de traçado, vocês podem fazer isso com qualquer traçado. Por exemplo, eu vou abrir agora o traçado da Granja Viana. Nova Odessa fica localizado no interior de São Paulo, tá? Granja Viana fica localizado em São Paulo mesmo, em Cotia. Esse aqui é o traçado principal lá deles. Faz exatamente a mesma coisa, ó. Curvas para lados opostos e ainda antecede um trecho de longa aceleração. Ápice tardio. Aqui, ápice médio para tardio também, para você se posicionar para a próxima. Aqui são 3 em sequência. E aqui é um ápice médio, talvez até um adiantado, porque a curva é meio aberta. Mas vamos colocar aqui médio para tardio. Aqui, curva bem aberta, um ápice adiantado. Aqui, curvas para lados opostos, um ápice tardio. Aqui, um ápice médio para tardio. Muito médio, você vai perder a próxima curva. Essa aqui, ápice tardio. Aqui, ápice tardio. Aqui, ápice adiantado. Até mesmo médio. Vou colocar médio. Ó, curvas para lados opostos, tardio. Aqui, médio para tardio. Curva fechada, curvas para lados opostos, ó. Aqui está uma curva, dividiu ela na metade. Aqui está outra curva, dividiu ela na metade. Ápice tardio aqui também, certo? E, inclusive, aqui, ó, além de ser curvas para lados opostos, aqui é uma subida e antecede um trecho de uma longa aceleração. Então, é muito, 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 muito importante acelerar antes aqui nessa curva e fazer ápice tardio sem ter que brigar com o kart, sair retinho, certo? Bom, agora, para trazer uma riqueza a mais de conteúdo aqui para vocês, eu vou trazer um vídeo on-board em cada uma dessas pistas que eu mostrei. O vídeo on-board meu pilotando essas pistas e fazendo tempo muito rápido, pilotagem no limite aqui, tá? Primeiro a pista de Nova Odessa, eu vou dar um play aqui. Reparem no traçado, reparem no freio, reparem no volante. Vocês vão perceber que tudo que eu expliquei para vocês eu estou fazendo. Então vim bem aberto, passei no ponto mais interno, deixo que o kart tenha estabilidade, subi na zebra para amenizar o volante, ali linha reta, abre bem, não pega a zebra alta da direita, deixa o kart rolar. Aqui, ó, duas do mesmo lado. Importante você pensar nas duas como um conjunto e naquilo que vem pela frente.
Passa em todos os ápices, tem que encurtar a pista no contorno, ó, aproveitei ali na saída, abre bem, o volante sempre suave, encurtando pista, com estabilidade, tem que fazer as curvas. Aqui, abre bem, para amenizar o ângulo da curva, passa no ápice tardio, encurta a pista, deixa o kart rolar para ganhar velocidade, vem bem aberto, curvas para lados opostos. Ali pode ver que o kart do 26 pulou, mas ele ainda assim saiu forte. Para vocês verem que às vezes balança, mas encurta muito a pista. E às vezes não balança e você ganha mais velocidade. Então, você tem que testar as coisas. A pilotagem equilibra entre menor caminho possível, sendo percorrido com a maior velocidade média possível. É um equilíbrio. Às vezes você encurta a pista, perde velocidade. Às vezes você faz um traçado um pouco maior, priorizando estabilidade, e aí a velocidade compensa. Então vocês têm que testar isso. Agora on-board no traçado 101 do Cartódromo Granja Viana, o principal traçado lá do Cartódromo Granja Viana, que inclusive eu tenho uma live falando sobre o traçado 101 da Granja Viana, tanto na chuva quanto no seco, tá? Presta atenção. Se vocês, isso que eu expliquei vale para pista seca. Se vocês quiserem aprender pista molhada, eu recomendo que vocês assistam a live 150, primeira coisa, e especificamente sobre o traçado 101 da Granja Viana, que é o principal cartódromo do Brasil, um dos principais, né? A live 135 eu falo sobre análise do traçado para pista seca, e a live 108 eu falo sobre análise da pista do traçado 101, pista molhada, certo? Vejam esses conteúdos, que ali é ouro puro. E principalmente se você tiver uma câmera, que eu recomendo muito, vai para a pista, grava a tua pilotagem, depois volta em casa ou ali na pista mesmo, compara o teu vídeo com o meu vídeo e tenta perceber as principais diferenças, os principais erros que você ainda está cometendo de pilotagem, tá? Só você ver o que você está fazendo e eu estou fazendo diferente. Procura fazer o que eu estou fazendo, porque eu tenho certeza que vai te dar muito, muito mais resultado, certo? Bom, vou soltar aqui uma volta, vem na reta, vem bem aberto, freia antes, passa no ápice tardio, médio para tardio, ele não pega a zebra alta, deixa o kart rolar, encurta a pista aqui em ápice adiantado, essa curva não precisa abrir tudo, meio de pista, às vezes um pouco mais do que isso é o suficiente, ápice tardio, ápice médio para tardio, pode ver que zebra alta ali eu encurtei bem. Aqui meio de pista também, aqui eu já abri bastante, volante bem suave, zebra alta ele também não pode pegar. Aqui eu vim essa extensão de pista, pode ver que aquela zebra é serrilhada, mas eu só cruzo ali para amenizar o volante na subida. Aqui ó, vem bem aberto, ápice tardio, passa por dentro, ápice médio, médio para tardio. Aqui é um ápice bem tardio, sobe reto, sem brigar com o kart, sobe reto, sai reto da curva, isso é muito importante. Aqui mais um ápice adiantado, para fechar a volta. Aqui eu estava dando aula que eu falei, agora é hora de disputar a posição. Bom, passado esses vídeos, passados os principais fundamentos, falei aqui sobre uma curva simples, falei sobre linha de fora, linha de dentro, linha ideal, falei sobre freio, acelerador e volante aqui. Freia antes, acelera antes, diferentes velocidades. O que acontece se você freia antes, acelera antes? Você vai ganhar muita velocidade, vai fazer o trecho seguinte muito mais rápido. É muito importante você priorizar sempre a saída das curvas. Curvas para lados opostos sempre muito importante, muito importante. Sacrificar a primeira para você fazer a segunda melhor, certo? Aí você vai ter que ver o quanto que você vai ter que matar essa curva, se você vai ter que sair exatamente fechado no limite da pista na direita ou se meio de pista já é o suficiente. Aí você vai ter que testar de acordo com o kart que você está, de acordo com o tipo da curva, o tipo de asfalto, a angulação da pista, se é subida, se é descida. Tem muitas variações, tá? Os traçados não são tão simples da forma que eu expliquei. Cada traçado tem as suas particularidades e isso é muito importante vocês levarem em consideração antes de
testar as coisas, testem as coisas para definir o que é melhor e o que é pior, certo? Uma última coisa que eu gostaria de passar aqui é o seguinte, são os tempos de uma curva. Presta atenção. Primeira coisa, são 6 tempos de curva, tá? Isso aqui vai facilitar muito a tua pilotagem. Primeira coisa, aceleração 100%. Primeira fase, você vai vir acelerando. Nessa fase, você precisa já começar a olhar para o ponto. Você já vem endireitando o teu kart para o ponto de entrada, certo? Que é onde você tem que estar quando você vai começar a frear, por exemplo, tá? Já vem olhando para o ponto de entrada. Garantiu de passar no ponto de entrada? Então, tentando me ligar aqui. Garantiu de passar no ponto de entrada, começa já a olhar para o ponto de contorno. E aí o que você vai fazer? Começa a frear ainda reto, segunda fase. Começa a virar o volante com o pé ainda no freio. Por quê? Porque se vocês verem a live 156, vocês vão perceber que, ou a live 37, que eu falo sobre pedal, vocês vão perceber que quando você freia, eu explico lá uma técnica que o peso vai para frente quando você freia, quando você dá volante com o pé ainda no freio, a inércia desloca o peso um pouco para frente e o kart ele ganha mais ação de frente e a traseira fica um pouco mais leve. Dessa forma você consegue contornar a curva com mais velocidade, virando menos volante e você tem mais controle do kart. Se você estiver no nível iniciante, você pode frear somente reto. E aí, quando você for virar, você tira o pé do freio, volta a acelerar só quando o kart estiver apontado, quando você tiver confiança ali de que o kart não vai escapar. Apontado, para sair reto da curva, eu digo. Tá? Então, acelerador 100%, freio reto. Se você ainda estiver no nível iniciante, você pode frear somente reto. Se você já tiver um pouco mais de prática, você pode frear virando. Quando é o momento certo de você tirar o pé do freio? Quando o kart garantiu de passar no ápice, quando você sentiu que ele entrou para fazer a curva, vocês veem que isso é muito mais eficiente do que um freio apenas reto. Os melhores pilotos do mundo usam isso, tá? Então, freio reto, segunda fase. Terceira fase, um freio virando. Então, aqui a gente tem o volante, certo? Sempre antes da curva. Retomada, a quarta fase, ela pode ser progressiva ou de uma vez. Vai depender do grip que você está sentindo, do quanto o kart está grudando. Mas, geralmente, quanto antes acelerar, melhor. Então, você só vai acelerar progressivo caso acelerar de uma vez não esteja funcionando. A quinta parte da curva, o quinto tempo da curva é passar no ápice e o sexto ponto é a saída da curva, se concentrar na saída da curva. Certo, pessoal? Bom, então aqui eu finalizo essa aula, a live 159. Revejam esse conteúdo, revejam, anotem, vão para a pista praticar, tá? Isso aqui é muito importante para qualquer nível de pilotagem se você ainda não domina o kart, se ainda não tem os tempos que você gostaria, certo? Pega esse conteúdo, vai para a pista treinar. Treinar. Você tem que treinar, certo? Volta, assiste de novo, treina de novo e, de preferência, grave a sua pilotagem para você ver o que você está fazendo. Ou pede para alguém te gravar de fora, para quem não tiver uma câmera, como por exemplo a GoPro, indico a GoPro 8, já é muito boa. Se você não tiver, pede para alguém te gravar de fora que já vai ser uma ajuda, certo? Bom, galera, é isso, tá? Eu peço perdão que eu não consegui fazer essa live ao vivo com vocês nessa segunda-feira, em março aí de 2023, porque eu estava num evento, não consegui gravar ela antes também, mas eu tenho um comprometimento de estar aqui toda semana com vocês para gerar o melhor conteúdo possível do mundo. Nós somos aí a maior escola de pilotagem de kart rental do mundo. E eu tenho esse compromisso de entregar conteúdo para vocês e eu não poderia deixar isso faltar nem mesmo por conta do evento. Então, estou gravando aqui essa aula porque essa semana está muito corrida para mim, mas vocês não podem ficar sem o conteúdo, beleza? Curtiu o vídeo, dá aquele like, compartilha com os amigos, compartilha com quem quer começar a correr de kart em alto nível e começar a chegar na frente, gosta do automobilismo e quer se desenvolver mais, certo? Compartilha esse conteúdo com essa galera, beleza? Olha, recado importante, se você quiser ter acesso
a um conteúdo mais organizado, mais completo. Eu tenho cursos, tá? Eu tenho a comunidade, que é onde tem todos os melhores conteúdos que eu já fiz na vida, comunidade da Academia do Kart, com inclusive on-board de todas as principais pistas do Brasil. E eu também tenho um curso mais do básico ao avançado, que é o curso Mestres do Kart. Os dois vocês encontram pelo site da Academia do Kart, certo? E então é isso. Aguardo vocês semana que vem, na próxima aula. Não deixe de assistir as lives aqui do canal. E, muito importante, muitíssimo importante, qual que é o recado final? Esqueci o recado final, meu Deus. Fugiu, deu branco. Vou tentar lembrar, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu vou ler com a maior atenção, beleza? Grande abraço, tamo junto e até mais.